Olá, amigos do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Eu sou Malu Barreto e a gente está iniciando mais um episódio do nosso podcast de saúde, o Papo de Jaleco, que eu faço acompanhada do meu amigo Dr. Anatoly Borges. Tudo bem, Dr. Anatoly? Tudo bem, Malu? Hoje nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo aqui, né? Saúde mental, né? Especialmente das nossas crianças, né? E estamos recebendo aqui no estúdio o psiquiatra Dr. Ralph Webster, né? Que também foi diretor geral aí do Hospital Psiquiátrico Leolino de Abreu, que é um hospital aqui do nosso estado, Referência, né? referência de atendimento aí de saúde mental. E a gente vai falar sobre um dado do IBGE, mas primeiro eu quero dar as boas-vindas aqui. Muito obrigada, doutor Ralph, por você ter disponibilizado seu tempo, aceitado o nosso convite e participar desse bate-papo. É um prazer estar aqui, Malu, Anatoly. Prazer, meu amigo. Sinta-se sempre em casa. Certo, é muito bom a gente falar da nossa atualidade da saúde mental. O IBGE divulgou um dado na semana passada que me chamou bastante atenção, que colocou o Piauí como o estado do Nordeste, né, com mais jovens que sentem que a vida não vale a pena ser vivida. Essa pesquisa foi feita com os jovens piauienses entre 13 e 17 anos, né? Eu achei um dado bem alarmante, doutor Ralph, e eu queria falar um pouco sobre isso. Quando a gente vê um dado como esse, né? O que é que revela na prática sobre a saúde mental dos nossos jovens? Veja, Malu, a pesquisa revela, inclusive, dados que a gente precisa enfatizar, que é a prevalência em mulheres, né? Chega a ser até 10 vezes maior alguns índices em relação, né, digamos assim, não sei, entre as adolescentes e os adolescentes, entre meninas e meninos, né? De quão mais sofridas estão as adolescentes, né, no Piauí, em Teresina. Nesse aspecto, né, dessa pergunta que o IBGE faz, e se você já sentiu que a vida vale a pena ou não, né? Então, as mulheres, elas são predominantes, o sexo feminino é predominante, né, na pesquisa, na resposta de que não, a vida não vale a pena ser vivida, já senti que a vida não vale a pena ser vivida, também no aspecto de automutilação também, né? Então, o dado nos revela que a gente tem um acúmulo, quase como se fosse uma tempestade perfeita, de fatores que estão fazendo esses índices elevarem. A última PENSE era de 2019, antes da pandemia, e depois da pandemia ela piorou. Então, houve tanto o problema trazido pela pandemia, né, como outros fatores que foram crescendo, né, ao longo da história. Então, nesses últimos anos, a gente tem visto esse aumento dos índices de automutilação, aumento nos índices de ideação suicida, aumento nos índices de depressão e de ansiedade, e existem algumas coisas que colaboram para isso aí acontecer, né? Como as redes sociais, né? A questão da autoimagem. As redes sociais cobram muito das mulheres, das meninas, cobram mais do que dos meninos, digamos assim. A autoimagem, né? A busca de beleza. Então, A comparação, né, doutor? Isso. Então, quanto você já tinha um dado assim na depressão das populações, né, das amostras populacionais estigmatizadas ou inferiorizadas. Então, você já tinha índices altos entre indígenas, entre pessoas transgêneros, né? Você já tinha entre imigrantes. Então, pessoas em situações desfavorecidas, as chamadas minorias, né? E a coisa foi crescendo aí já no padrão de beleza. Então, você já é cobrado pela beleza, já é cobrado pela posição social, pelo número de seguidores, O número de pelo número de curtidas. Então, é só Você vê mais a um vida do outro lá no Instagram sempre sorrindo, porque ninguém posta tristeza, né? Às vezes E até de repente posta. você tá aqui com problema. Às vezes até posta, mas Enfim. essas pessoas o algoritmo não mostra. Não mostra. Doutor Ralph, a gente já sabe então que os jovens hoje estão mais doentes mentalmente, vamos dizer Sim. assim, né?
Fora esses fatores que você já falou, né? Como, por exemplo, a exposição, as mídias, o que você acha que seriam outros fatores que podem também estar contribuindo para essa piora da saúde mental? Veja, Anatólio, no consultório a gente pega muito jovens que têm situações familiares e sociais deterioradas, né? Então, as próprias situações de violência. Existe um outro dado, por exemplo, do PENS, que é sobre gravidez na adolescência, que é enorme a gravidez na adolescência no Piauí, né? E existe o dado da alfabetização, né? Do nível de escolaridade, que também contribui, porque o Piauí é classicamente um estado que as pessoas têm essa noção de que para dar certo na vida, para vencer na vida, tem que estudar. Né? Tem que conseguir um estudo e uma formação. E a dificuldade, muitas vezes, em encontrar essas saídas educacionais também levam a essa cobrança, né? A cobrança e também a essa baixa autoestima, né? De não conseguir vencer pelo estudo, digamos assim. Mas a coisa do uso de substâncias também prejudica, porque a gente não tem controle sobre o uso de álcool e drogas nos jovens. Né? Um parâmetro, uma lei que diz que você não deve vender bebidas para menores de 18 anos, que ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Verdade. Né? Então, você vai em festas de 15 anos, em que todos os adolescentes de 15 anos estão bebendo. Né? Na frente dos pais. Os pais também foram criados nisso. Né? Já é uma coisa cultural, né? Então começou a beber cedo, crônica, meus filhos também vão começar a beber cedo. Isso impacta porque a gente tem dados em relação a suicídio que em alguns estudos chegam a 70% dos suicídios consumados têm envolvimento com álcool e drogas. 70%. Então, é um fator já conhecido, né, de depressão e um fator conhecido de causa, né, da ideação suicida e do suicídio consumado. Então, além da situação econômica, a situação familiar, a situação de violência, porque também, muitas vezes, a gente conversa com o jovem, e o jovem demonstra sofrer um ambiente agressivo e os pais não se reconhecem como agressores, né? Então, o ambiente familiar tá agressivo, né? O ambiente familiar agressivo leva à depressão, leva a essa sensação de má qualidade de vida, né? Pegando esse gancho aí, você falou, era uma dúvida muito comum, porque assim, a gente talvez não tenha tantas pesquisas, não tenha tanta informação, mas a gente observa no dia a dia, né? Como é que está a questão hoje da saúde mental das crianças quando a gente fala em filhos de pais separados e filhos da família tradicional? Isso impacta? Isso tem importância? Em um momento anterior existia essa associação entre as famílias de pais separados e não separados, mas hoje a gente fala em famílias desestruturadas. Perfeito. Né? Porque já não importa se são casados juntos ou separados, a desestruturação do ambiente familiar, ela é algo muito mais subliminar e algo que, às vezes, as pessoas não se identificam que é sua família desestruturada. Né? As pessoas, às vezes, vivem relacionamentos muito ruins e acham que os filhos não sentem aquilo, né? Não sentem. A grosso modo, seria uma família que está lá o pai, a mãe e os filhos, mas que lá dentro está sofrendo com toda essa desestruturação. Exatamente. Né? Então, a pobreza, né, as dificuldades econômicas, né, e os conflitos interrelacionais entre os elementos da família, né, isso impacta o jovem. Né? E a gente tem, nessa assistência à saúde mental, a gente tem um problema mais grave ainda, porque basicamente uma cidade como Teresina só tem 2 CAPs infantil. Né? Dado importante, né? Importante, Então, 800 mil habitantes. Uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, isso, né? Se a gente considerar o entorno. Ambulatório de psiquiatria infantil, assim, a gente tem alguns
Dentro do SUS mesmo, eu acho que a gente só tem um ambulatório de psiquiatria infantil, fora os CAPs infantis. Você tem uma dificuldade de psiquiatras atendendo na saúde pública, psiquiatras infantis, e também em ambulatórios de psiquiatria infantil ainda é uma quantidade pequena. E psicólogos que atendem a infância e juventude, a infância e adolescência, também são muito poucos. É muito diferente você tratar um jovem, um adolescente, e você tratar um adulto. Perfeito. Na formação psicológica e na formação psiquiátrica, a gente precisa dessa especialização, a gente precisa desse enfoque, desse estudo sobre como funciona a mente adolescente, a mente em formação, todas as crises da adolescência que ele vai viver. Então, são muito poucos os especialistas em psiquiatria infantil, em psicologia infantil, que podem dar suporte tanto na rede pública quanto na rede privada. Ainda é proporcionalmente pouco. E aí, esse acesso, e aí a gente fala, nos dados do IBGE, a gente vai ter uma predominância de pessoas que não têm acesso à saúde privada. Essas pessoas estão completamente à margem do tratamento. Doutor, você falou sobre que a adolescente a gente sabe que passa por várias crises, Já é uma coisa que a gente diz que é natural, É uma idade que a gente já chegou na aborrecência, Tem aquela reclamação constante, assim, mas como diferenciar essas oscilações de humor que são naturais dessa fase da vida, com esse desânimo, sinais de alerta que precisa buscar um profissional? Pois é, o acompanhamento psicológico, ele deveria ser uma regra e não uma exceção. Os lugares mais evoluídos do mundo, a gente tem essa assistência psicológica muito mais difundida, as pessoas não têm esse preconceito em estar procurando psicólogos ou psiquiatras para fazer esse acompanhamento e essa psicoeducação. Então, a gente tem as crises de adolescência, que são muitas vezes os confrontos entre pais e filhos, entre essa vontade que o jovem tem de assumir o seu papel numa fase, por exemplo, que ele já está grande, já é adulto. Isso, é já é uma adulto transição, coisas. Que ele ainda tem algumas necessidades infantis, no entanto, quer conquistar algumas coisas adultas, vamos dizer assim. É porque, assim, muitas vezes a família fala assim, não, você já está muito grande, você já está muito crescidinho para estar fazendo tais coisas. Aí, ou seja, você é adulto. E outras coisas, não, você não pode fazer porque você ainda não tem idade. Isso mesmo. Você não é adulto para fazer. Isso cria uma confusão no adolescente. O que é que eu posso? E aí, os adolescentes que sofrem esse conflito interno, que se sentem nessa situação de angústia, de tristeza frequente, esses sinais, digamos assim, não são muito percebidos pela família e às vezes são assim reconhecidos apenas pelo adolescente e até às vezes no consultório eles chegam, não, eu sempre disse para minha mãe, eu sempre disse para o meu pai que eu queria vir num psicólogo, num psiquiatra, E ele não deu porque atenção. E ele disse que era frescura. A frescura minha era falta de chinelada, Então assim, é o problema que vai crescendo. Então assim, passa por aquilo, Malu, que eu falei sobre você não ter o acesso fácil a psicólogos e psiquiatras, pela dificuldade, muitas vezes, desse acesso, como passa pelo preconceito também, de que achar que tudo na sua cabeça é frescura. Frescura, mimimi. Então, como é que eu vou dizer assim, quais são os sinais de alerta? Normalmente, os sinais de alerta não são percebidos. A não ser quando a pessoa começa a se cortar. Mas seriam quais? Seria a automutilação? A automutilação é o seria principal. O isolamento? Seria a queda de... Seria a queda de rendimento escolar? Isso. Seria, não sei, discussões mais exacerbadas? Não, normalmente... agressão? A gente tem as alterações de comportamento do adolescente. O adolescente tem um padrão de comportamento que a família reconhece, a escola reconhece, e depois aquilo começa a mudar. A pessoa fica mais agressiva, ou fica mais retraída, ou fica mais emotiva, E o rendimento escolar é um grande parâmetro que a gente vê. Perfeito. Os professores costumam perceber
né? Se você vê o estudo ali da situação educacional do adolescente, que as notas estão caindo, que já falta mais as aulas, né? Que já não Não tem frequenta como interesse, antes. né? Às vezes tem a questão dos agrupamentos, né? De começar a entrar em certos... Bullying escolar também Bullying afeta. é um grande fator de depressão. Inclusive, esse era, primariamente, o estudo do Pense era ligado ao bullying. O bullying. Né? E você tem índice no Piauí de 41%. 41% dos adolescentes afirmam ter sofrido bullying. Né? E para a nossa cultura, a gente tem até as coisas que, não, mas todo mundo sofreu bullying, eu sofri bullying quando era criança, isso não deu em nada. Tá, sua situação era outra, querido. Verdade. A rede social amplia, né? Exatamente, Amplifica também exatamente. essa questão do bullying. Então, E quando eu digo você... que a minha filha sofreu bullying. Eu tenho uma filha adolescente, 15 Aham. anos, né? E eu ia até falar isso aqui. A gente tem, quando ela entrou na fase da adolescência, eu tinha até um memezinho na rede social de um personagem que eu gosto muito e que imitava um adolescente. E eles diziam, eu estou ocupada sendo triste, né? A mãe chamava, estou ocupada sendo triste. Porque eles entram naquela fase que tudo não presta. Nada presta, né? A mãe, nada para a senhora presta, isso aqui não presta e tal, e tal, e tal. E aí, ainda bem, foi mudando com o passar dos anos um pouquinho. Uhum. Mas ela sofreu bullying e todos esses fatores que você falou, a questão de rendimento escolar, né, que cai, não querer ir na escola, se isolar bastante, né, é perceptível. Mas também eu percebo, doutor Ralph, que os pais também estão mais ocupados. Sim. Né? Sim. E aí, às vezes, esses sinais a gente não consegue visualizar tão rápido. E aí entra uma rede de apoio que eu queria até falar aqui, eu não sei se funciona nas outras cidades, mas aqui em Teresina funciona perfeitamente bem, que se chama Grupo de Mães da Escola. Elas observam tudo. Um stories que publicou, olha, esse menino postou isso, aí vai, sua filha falou isso com a minha filha, né? É bom você prestar atenção, tem alguma coisa que está errada. Então, aqui em Teresina funciona bem, né? Isso aí. Fofoqueiros sempre funcionaram. Eu não ia usar esse termo, mas eu ia recordar que na minha época, quando eu era adolescente, as mães dos meus amigos, que hoje eu as tenho com minhas mães também, parece que havia um acordo sigiloso entre as mães, assim, ó, meu filho vai aí, você cuida como se fosse seu filho, e o seu, quando vier aqui, eu vou cuidar também. E assim foi, né? Não havia essa facilidade de comunicação, não tinha celular, não tinha essa coisa, ei menino, volta para casa, né? Então se confiava muito nas pessoas com quem você estava, né? Isso. E as mães eram verdadeiras mães, né? Pra gente também, as mães dos amigos. É um desafio muito grande para as mulheres, né? Para as mães, de uma certa forma. Os pais também deveria ser, mas ainda temos uma cultura que não culpabiliza tanto o pai, né? Mas deveria culpabilizar também, porque também é. Mas principalmente as mulheres, porque a gente vem de uma tradição em que as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos enquanto os pais estavam trabalhando. E o sistema faz com que as mulheres e os homens todos tenham que trabalhar, por isso que cada vez se tem, inclusive, menos filhos, porque você precisa também trabalhar, né? E você não tem como criar, Sim. então as pessoas estão tendo menos filhos por causa disso. Perfeito. Precisam produzir mais para o sistema, né? E, consequentemente, para a mulher é muito desfavorável, para não dizer injusto, você ter a tripla jornada de trabalho, né? Você trabalha em casa para sair, sai, trabalha e volta, tem que trabalhar de novo, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de marido, Tem que De prestar casa atenção em tudo. e Isso. cuidar do trabalho, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode também dizer que é a culpa das mães ou dos pais, porque é no sistema que se vive, né? Mas vai ter essa consequência que a gente está vendo. Então, a gente vê essa falta de olhar para os filhos, de perceber os filhos, que precisa que outra pessoa esteja percebendo, como no grupo das mães, a outra que tem mais tempo para ficar em rede social, está percebendo que o outro está postando. Muitas vezes você não tem tempo para estar em rede social, porque você está trabalhando. É porque os filhos ficam bloqueando a gente, não deixa a gente ver. Aí quem vê são os outros. Exatamente. Mas aí passa o print lá e daqui a pouco chega. Exatamente. Mas aí como você disse, os fofoqueiros. Mas eu acho interessante essa, como fosse uma rede de apoio, mas também ele amplia também um pouco da discriminação. Porque quando você percebe na escola, ó, fulano, aluno ali tal, tá com um problema assim, postou isso e tal, e tal, e tal. Aí já começa, né,
um efeito dominó para todo mundo. Existe um problema aí na questão do Ainda vem os diagnósticos, viu? da questão da privacidade, né? Que Expor, de repente, uma criança. que às vezes E ainda pode vem não- os diagnósticos aí, porque aí eles começam a dar um monte de diagnóstico, não sabe nem o que é que está Claro. acontecendo, né? Aí isso é um problema terrível hoje em dia. E os diagnóstico. adolescentes também percebem isso. Exatamente. Então, quando você tem uma amizade com os filhos ou com os amigos dos filhos, essas pessoas são bons termômetros, né? Mas você tem que ter uma convivência com esse grupo, né? Com os filhos, com a turma do colégio, com a turma da escola, porque eles podem dizer se a pessoa está fazendo alguma coisa diferente ou não, se andou falando uma coisa diferente ou não, e isso precisa ser avaliado de uma forma talvez um pouco mais técnica, né, do que sentimental, porque muitas vezes quando a coisa chega para os pais, às vezes causa desespero. A pessoa entra no desespero e meio que paralisa, como se diz, ou vai trancar o filho, ou vai bater no filho, sabe, na filha. A princípio pode não aceitar também, né? Negar, a negação, né? Não tem isso, né? Isso não existe, né? Exatamente. Quando na realidade a coisa existe. E a gente tem um problema nesse aspecto, já puxando disso aí, que é a ausência em muitas escolas de psicólogos e de psicopedagogos, né, observando os alunos, os estudantes. Porque o professor já é sobrecarregado, não tem como ele ficar prestando atenção em aluno. Era isso que eu lhe perguntasse, na sua percepção, qual é o papel da família e da escola, né? Porque às vezes tem menino que passa o dia inteiro na escola, Sim, né? sim. Escolas integrais, né? Escolas integrais. Isso, Então, tantas assim, na sua percepção, de que forma poderiam estarem mais atentos? O que eu acho é que realmente faltam psicólogos nas escolas para estarem observando, para estarem acompanhando os alunos. Falta essa visão de que o estudante precisa desse acompanhamento de perto, emocional, né, e técnico, para estar observando esses parâmetros que a gente pode dizer de alerta quando tem queda de rendimento, aumento de absenteísmo, né, e está chegando próximo da família, procurando saber o que é, chamando o adolescente para conversar. Tem um olhar mais técnico, né? Isso. Profissional mesmo. Sim, eu acho que psicólogos, psicopedagogos na escola, eles ajudam e são importantes nesse sentido. Talvez seja uma das poucas formas que o sistema teria, né, o sistema educacional de saúde, menos saúde que é mais educacional, porque uma especialidade psicológica, digamos assim, esse acompanhamento técnico dos seus estudantes. Não estamos falando de você botar um psicólogo por horário na escola. Entendi. Você está entendendo? Doutor Não Ralph, tem nenhum cabimento. Você falou uma coisa tão interessante que é a atenção, né? Estar atento. Quando não um professor, quando não um profissional, como um psicólogo, um terapeuta. Você acha que falta a gente voltar um pouquinho mais em termos de criação? A atenção que, por exemplo, nossos pais ou os nossos avós dispensavam para as crianças? Aí, Anatólio, cai naquilo ali. Você pode deixar a sua mulher em casa sem trabalhar, a sua mulher vai querer ficar em casa sem trabalhar, cuidando de filhos, e você vai sustentar sozinho a casa, sem culpabilizar ela pela pobreza pelo pouco que você ganha, pelas quantidades de coisas que você pode oferecer só com o seu emprego, porque a gente vive num país pobre, num estado pobre, né, em que as pessoas têm que trabalhar muito para manter um padrão de vida digno. Né? E, assim, querer que a gente faça como antigamente, de deixar a mulher em casa cuidando dos filhos e trabalhar na roça, sozinho, não vai. Isso aí você não vai conseguir criar seus filhos só com esse salário. A necessidade mesmo é de adequação à nova adequação. realidade. Né? A gente tem os outros lugares, o primeiro mundo, digamos assim, os países mais evoluídos já passaram por isso. Eles já estão no outro estágio disso aí, em que, inclusive, já se pode ver quais foram as consequências. Eles têm muitos anos à nossa frente de evolução para a gente ver o que aconteceu com eles e já, talvez, planejar o que vai acontecer com a gente, porque a gente não tem para onde ir. Por exemplo, o crescimento negativo, né? Alguns países, por conta disso, né, deixaram de ter menos filhos, com essa preocupação, e hoje em dia... Exatamente. Você vê a oscilação que teve na China, você chegar ao ápice de você só permitir um filho por casal, e hoje eles estarem pagando para você ter mais de dois. Porque a população toda envelheceu, você tira o filho de desbalanço, né? Agora, se a gente não cuidar dessa força de trabalho, vamos falar
de forma, digamos assim, mais economicamente falando. Se a gente não econômica. cuidar da força de trabalho que está se criando agora, a gente vai cair, e já caiu, na verdade, nessa situação de altos índices de doença mental nos trabalhadores. Então, na idade adulta, você já tem, como já falou, já são dados conhecidos, alto índice de afastamentos na Previdência Social por depressão, por outras doenças psiquiátricas. De onde vem isso? Não é a condição de trabalho, porque a condição de trabalho também tinha, antigamente, era muito pior. A condição de trabalho melhorou. Algumas profissões que têm uma incidência maior, por exemplo, de suicídio, uma incidência maior de atilismo, né? Então, Sim, é dentro da classe médica. Dentro da classe médica nós Inclusive, temos altos índices de uso de substâncias e suicídio. Né? Então não é o trabalho que é ruim ou que é bom, é a formação da própria população trabalhista, digamos assim, que não está sendo feita há muitos anos. Então você cria adolescentes problemáticos que vão virar adultos problemáticos também, vão virar força de trabalho problemática. Então, o que a gente teria que enfatizar seria que o cuidado teria que se começar nessa formação da força de trabalho, que está ruim agora, vai piorar. Doutor, outra coisa que eu queria lhe perguntar, assim, pela sua percepção. Esse reflexo, né, tanto dos adolescentes e com os adultos, essa força de trabalho aí do futuro, esses meninos e meninas de hoje, eles estão com mais baixa frustração do que a gente era? Mais alta frustração. Mais baixo, não consegue se frustrar, não sabe não lidar com aquela... Ah, não, você está... Entendi. Que é isso que está gerando essa depressão, essa ansiedade. Era isso que eu queria, assim, também é muito na sua percepção, você é psiquiatra há muito tempo, na né? Realidade, na realidade, 20 seria anos. a capacidade que tem de suportar ou não, né? Isso, é o baixo Seria- limite seria- da Não sair as frustração. coisas Seria a do jeito- resiliência. Como é que está o nível de isso, resiliência, exatamente. né? Então, a gente tem realmente pessoas, quando chegam para consulta, a gente vê que as pessoas têm um baixo limiar de frustração, né, que se frustram fácil, né, porque, digamos assim, não Se teve frustram esse e não cuidado. absorvem aquela... Não sabe A lidar. capacidade né? de lidar com a frustração não é algo inato, é aprendido. Então, Perfeito. muitas vezes, os pais não ensinaram como lidar Não com as ouviu, não. dificuldades. Não é só sobre ouvir ou não, sabe, Natália? É realmente assim, entender que você está morando numa periferia, né, em baixas condições sanitárias e sociais, e você está conformado com aquilo. Né? Às vezes os pais não passam para os filhos como é que eles suportam aquilo ali. Passam o quê? Que o pai ou a mãe é etilista, ou usa substâncias, ou toma remédios, né, para tolerar todo o sofrimento social, né, digamos assim, das baixas condições sociais e econômicas. Né? Então, as crianças, elas podem aprender errado com os pais, e na maioria das vezes é isso que acontece, né, de não tolerar, não só o não, mas não tolerar o fracasso. O fracasso faz parte da vida, você não vai acertar sempre. Né? Você, até como jogador de futebol, você vê as pessoas terem os altos e os baixos e tal. Perder faz parte da vida, né? Isso, então Faz parte do parte do aprendizado, jogo da vida. Né? Então, assim, como se ensina os jovens a perder, né? Até porque você vê que talvez na nossa geração a gente tinha mais jogos de tabuleiro, por exemplo, né? Ou se jogava mais Na rua, esportes queimada. na rua e tal. Né? E Esporte de sempre times, tinha aquele, né? sempre Então, tinha aquele sempre coleguinha, tinha um vencedor e tinha um e perdedor, tinha aquele coleguinha né? que não sabia perder. Mas a gente chega, não sabe perder e tal. O mal desportista, como se falava na época, né? E aquilo ali meio que servia de aprendizado para a pessoa que perdia, né? De que não adianta chorar e espernear, você vai jogar de novo amanhã e vai tentar ganhar. Né? Então, até que ponto a gente está ensinando isso às pessoas, os adolescentes, né? Eu tenho mais um questionamento. A gente falou muito sobre todos os fatores, sinais de alerta. Mas e aí? Como é que a gente trata? O tratamento é medicamentoso? O tratamento é multidisciplinar? Como é que a gente trata um adolescente hoje que tem a sua saúde mental prejudicada?
Isso. Todo adolescente que está em situação de angústia ou com esses sinais de alerta que a gente falou, eles precisam ser avaliados psicologicamente, né? E o psicólogo pode indicar o acompanhamento psiquiátrico medicamentoso. Então, o passo a passo seria primeiro procurar uma ajuda Isso, a avaliação psicológica, psicológica é é a primordial. inicial, né? Exatamente. A não ser que os sinais sejam muito grosseiros e você, até um médico do posto de saúde ou um médico clínico geral ou pediatra, ele pode também ver, não, isso aqui nós vamos passar para o psiquiatra. Porque se chegar no psiquiatra, na maioria das vezes, é para passar remédio. E às vezes até é complicado, porque no consultório chega pacientes que dizem, não tem indicação de tomar remédio, não. E isso choca as famílias às vezes, porque os pais queriam uma solução prática. Não, passe um remédio para esse menino, sabe? Passe para resolver isso aí, porque eles não querem mudar, eles não querem melhorar o ambiente. É eles até querem algo cultural, né? De antigamente, né? Parece que médico era só para passar remédio. Isso, né? isso. O médico que não passava remédio não fez nada, né? E em saúde mental a gente tem muito isso. As pessoas querem remédio para todos os sintomas. Às vezes, por exemplo, depressão tem vários sintomas. E você não pode estar passando um para cada coisa. O antidepressivo vai ajudar a melhorar a condição de depressão, mas tem muitos outros fatores no ecossistema, né? Da pessoa que não vai corrigir. A medicação, né? Isso. Como eu sempre digo, não vai fazer milagre. Como eu sempre digo aos pacientes, olha, a senhora vive numa situação muito ruim, vive, por exemplo, num casamento ruim. Eu vou passar o remédio, mas seu marido não vai deixar de beber, nem de lhe trair, porque eu estou lhe passando remédio. Então, muitas vezes a gente precisa, isso não vai resolver a sua situação. Tem que dar um choque de realidade. Ruim. Né? Às vezes você precisa ajustar o resto. O que é que está ruim na sua vida? O que é que você precisa mudar? Que está no seu poder de mudar. Na dependência química, a gente tem essa coisa da oração da sabedoria, que é distinguir o que você pode e o que você não pode mudar. O que está na sua mão, Perfeito. O que pode ser mudado e o que está na sua mão mudar ou não. Então, na terapia, né, às vezes a gente faz também terapia no consultório, o psiquiatra normalmente é formado para fazer terapia também, e a gente às vezes tem que identificar, olha, isso aqui você pode mudar, isso aqui não está no seu poder de mudar, né? Você precisa se adaptar a essa realidade, então às vezes você precisa ajudar o paciente. Você vai se adaptar a essa realidade. Isso aqui não vai ter passe de mágica, não vai estalar o dedo e mudar. Isso aqui o que você vai mudar é com o tempo. E o mundo é injusto, né? Você acha que é injusto para você estar passando por isso, mas muitas vezes isso é reflexo, né? A sua realidade é reflexo de 3 gerações. Então, até hoje a gente vive num país onde a mobilidade social é muito baixa. Então, você não espera ser rico com o trabalho se você vem de família pobre. Talvez o seu neto vá ser. Perfeito. Né? Então, assim, é um negócio de adaptação. Dentro dessa gama de tratamento, a gente tem a opção, claro, também medicamentosa, mas quais seriam os outros, vamos dizer, recursos que a gente teria para ajudar esse adolescente aí? Tá. A formação do adolescente, ela precisa dessa educação bem embasada, social. Acho que os esportes sempre foram sempre tiveram esse papel importante no jovem. A gente até e foi se perdendo ao longo das gerações, né? A gente até vê isso aí. O pessoal faz mais musculação, que é isolado. Isolado, academia, né? E musculação e treino tem muito a ver com autoimagem. A pessoa quer melhorar a sua autoimagem, que é um dos fatores de depressão. Né? Então, até isso, o reflexo, esse dado, essa coisa do aumento de academias, está bem refletindo o problema que a gente está vivendo. Cada vez mais as pessoas estão querendo melhorar a autoimagem muito mais do que a saúde. É saúde. Mentira, é autoimagem. As pessoas estão querendo melhorar a autoimagem. As pessoas fazem treino se olhando no espelho. Né? As academias são cercadas de espelho. Se não tivesse espelho, já ia bem menos gente. Porque elas querem ficar se olhando, elas precisam melhorar a autoimagem delas. Não é só pela saúde, não. Talvez seja muito menos pela saúde. E aí pode ser uma coisa até polêmica de se falar, mas o que eu vejo com os pacientes é que a academia meio que a gente vai porque eu tenho que tá com um corpo bom e tal. Eles não dizem, não, porque eu preciso manter a minha saúde. Isso é porque eu preciso não ser gordo.
né? Nesse ponto, eu acho que talvez lá para daqui a umas 2 Ninguém décadas a gente vai mudar isso a aí, grande né? maioria não vai para dizer assim, não, eu quero viver 90 anos, não Isso. quero infartar, Não, eu não quero. Na inclusive, realidade vai porque eu quero ficar bonito na roupa, fazer a foto bacana. quero treinar para poder beber e comer no final de semana. Ou Entendeu? então Sem engordar. para ir para o carnaval e fazer aquela foto bonita, né? Isso, exatamente. Então, Perfeito. não, o esporte coletivo teria que ser muito mais incentivado. Nisso a gente vê talvez os índices escolares nordestinos devem ser até piores do que do sul e sudeste nessa cobrança por participar de esportes, né? Acho que a maioria das nossas escolas não tem quadra poliesportiva. Não, você, assim, isso eu notei, eu estou há 25 anos em Teresina, e Ou notei mesmo que a que gente tenha, não tem não há um campeonatos incentivo interescolares. para aquilo, né? Isso, A exatamente. A gente até vê em algumas redes particulares, né? Algumas escolas que tem procurado incentivar, mas quando você vai mesmo por uma rede estadual, para algo público, Sim. né? Você não vê tanto incentivo quanto a isso. E né? veja só que a nós educação estamos... física hoje na escola, se você levar, por exemplo, o filho levar assim, não, faz academia, eles já liberam, não precisa, porque a Pois educação física é uma é. disciplina obrigatória, né? Exato. E aí, Já às vai vezes as liberando. pessoas querem fazer só uma quadrazona daquela de teto de zinco, que vai aquecer no sol do meio-dia de Teresina, e aí bota os adolescentes aí para fazer esporte. Poxa, realmente... Boa sauna, né? É um negócio assim, Boa você sauna. tá querendo realmente exigir que o adolescente fique jogando bola debaixo de sol ou num calor infernal, né? É complicado. Você você vê como é difícil você incentivar o esporte. O esporte é caro e talvez seja um dos menores orçamentos que a gente tem, né? Porque você precisa de condições para desenvolver o esporte. Até a década de 90, a gente tinha índices mundiais de que as melhores qualidades de vida estavam naqueles países com incentivo ao esporte, né? E depois esse índice meio que o pessoal mandou calar a boca. Não fala sobre isso mais não, deixa isso para lá. Né? Então a gente já não se vê falar tudo isso e acaba que de algum tempo para cá a gente não vê se falar isso no Brasil, de como nós somos fracos. Está aí a consequência aí no futebol, nos esportes, nas Olimpíadas. A gente não tem o desempenho que devia ter. Nos últimos 30 anos a gente viu outros lugares evoluírem ou se manterem no topo e a gente não consegue passar disso. Porque a gente não tem essa formação para esporte, a não ser que aquela menina lá, que desde o começo já gosta de bola, que não para quieto, não sei o quê, que vai ser um Ronaldinho Gaúcho daquele. Nós não estamos falando de você ter times, de gerações inteiras que são boas de bola, seja do esporte que for futebol, basquete, vôlei, né? Então, principalmente para nós, falando aqui na realidade do Piauí, de Teresina, a gente precisa mudar muito esse aspecto do esporte coletivo, porque e precisa investir nisso, porque sai caro, logicamente, vai sair caro. Além do esporte, doutor, então assim, falamos de medicação, esporte, tem mais alguma coisa que pode auxiliar esses jovens, essas famílias que estão passando por situações que a gente citou aqui, assim, com esse desânimo? Pois é, eu acho que a gente precisa aumentar essa cobertura de atenção psicossocial infantil. Acho que os ambulatórios de psicologia e de psiquiatria infantil e os psicólogos na rede de ensino, principalmente o ensino público, precisariam aumentar para fornecer mais embasamento para a gente. Você acha que deveria haver um programa nacional, algo nesse sentido, de criar normativas para criar uma forma de atendimento, processos no atendimento, para esse tipo de... Nós já estamos divagando aqui, né? Eu confesso a você que a gente tem muitas políticas públicas de papel, né? Então, meio que... Existem, mas não são colocadas na prática. Não colocam em prática, sabe? Então, a gente tem muitas leis que não saem do papel, leis impraticáveis. Não adianta só você dizer, você vai ter que ter... Eu vou criar a lei, mas... A lei para você ter 5 psicólogos por turno. Ela não é viável. Aí você não tem psicólogos formados na área educacional, você não tem ambiente para esses profissionais atenderem, né? Então, passa muito mais pela condição socioeconômica das pessoas. Né? A gente tem como disse, essa tempestade perfeita, que é a baixa condição socioeconômica, a pobreza, né? A gente tem a violência também disseminada, a gente tem o julgamento social das redes sociais,
né? A gente tem o acesso ao uso de substâncias. Tudo isso junto vai prejudicar nossos índices. Não tem como a gente fugir disso. A gente está numa cilada nessa quadra da história muito complicada, porque a gente está passando por essa transformação de conviver em ambiente social, as pessoas terem muito isso de que você só vive se você tiver rede social, você só trabalha se você tiver rede social. E a rede social não é de graça. A rede social, ela vem de você. Ela está feita lá para você ficar vendo propaganda. Não é para você estar sendo feliz. Sabe? É para você estar tendo a obrigação de fazer conteúdo todo dia. E você está trabalhando de graça para o sistema. Sabe? Você está produzindo conteúdo ali porque você tem que engajar pessoas. Não é engajar pessoas só para lhe dar cliente, não. É para dar cliente para a rede social. Como é que a gente vai fugir disso hoje em dia? Se está tudo... O país está sendo, acho que o segundo no mundo em consumo de rede social. Aí você vê que, por exemplo, uma pessoa pode, mal intencionadamente, ganhar dinheiro com jogo online, né? Criar plataformas para, como se diz, escravizar as pessoas em jogos online. Né? Só mudando um pouquinho, né, da coisa do assunto, mas isso também pega o adolescente, porque o jogo é algo que traz essa capacidade de gostar. Né? Então não tem uma regulação às vezes determinada. Não, até agora são listas, mas e aí? Mas, mudou o quê? Mas ainda, a gente ainda vê muito isso disponível aí nas redes sociais, coisas que não são regulamentadas e que o adolescente, que teoricamente não era para ter nenhum acesso, tem acesso. Né? A gente tinha, por exemplo, a coisa do jogo patológico. O jogo patológico é um diagnóstico há mais de 30 anos para a Organização Mundial de Saúde. Então, antigamente era o carteado, era o dominó, né, era o jogo do bicho. Gamão, né? Que fazia as pessoas perderem dinheiro, perderem relacionamentos, perderem tudo. A coisa só evoluiu para o jogo online. Verdade. E a gente nunca conseguiu combater o sistema, pelo contrário, a gente facilitou o acesso. Né? E quando você facilita o dinheiro por meio digital, aí é que fica mais fácil apostar, então os jogos de aposta. As pessoas, quando estão jogando, e aí falando, por exemplo, os jogos de computadores para adolescentes, né? Os adolescentes que jogam online, eu costumava jogar bem também, sabe, Natália? Era um bom jogador. Não, mentira, não era um bom jogador, eu jogava muito, não jogava bem. Nem jogo online. Mas aquilo era algo que te fazia melhorar a tua sensação de realidade, porque você estava tendo prazer fazendo algo. Estava em comunidade, digamos assim, pelo jogo online, porque você estava ali no Discord daquele ali, falando no microfone, conversando com sua turma ali, né? E jogando aquilo ali te dá prazer. É melhor do que você realmente ir para a mesa do bar ou sair né? É mais fácil do que sair de casa, né? E supostamente está seguro. Está seguro, né? E aí você tem essa coisa mais acessível para o jovem, né? Mas eu não considero, por exemplo, que o jogo seja uma fonte de depressão para os adolescentes. Sabe? Os adolescentes que jogam, tem alguns trabalhos mostrando isso aí, que assim, os adolescentes que jogam até aumentam a tolerância à frustração. Porque cai naquilo normal, que a gente estava falando, vão aprender a perder. Vão aprender a perder. Exatamente. Então, seria mais uma coisa que a gente poderia elencar como fatores. É um assunto muito amplo, né, doutor? Muita coisa. Muita coisa para falar. Muita informação. A gente, quanto mais vai adentrando no assunto, vai vendo que tem detalhes cada vez maiores ali. A gente começa a falar sobre a questão familiar, depois a gente começa a falar já sobre questão de redes sociais. Então, é um assunto realmente muito amplo, cabe aqui mais dias, tempo, né? A gente tem um tempo aqui para o Pedro já está ali me alertando que a gente ultrapassou bastante, mas realmente é um assunto muito sensível, muito amplo e atual, né? Cada vez mais as pessoas estão falando, discutindo saúde mental, que até um pouco tempo atrás, eu acho que antes da pandemia não se falava tanto, né? Essa necessidade, essa urgência da gente olhar, ter esse olhar de cuidado para as nossas questões. E assim, durante muito tempo a saúde mental a gente só pensava mais no adulto, né? A gente não tinha essa visão de que o adolescente, a criança, eles também precisam dessa atenção, né? E justamente essa falta de cuidado é o que hoje o Dr. Ralf falou, por exemplo, a falta de profissional que saiba atender, a falta de estrutura para atender especificamente essa faixa etária, né? Então, acho que foi muito, muito benéfico aqui sua vinda.
Você está de parabéns, meu amigo. Obrigada, viu, Obrigado. doutor Ralph? Queria Eu muito lhe agradeço. agradecer por ter aceitado esse convite, né? Realmente é um tema assim, muito importante. Já deixar até o espaço aberto para a gente vir tratar de outras coisas. Saúde mental sempre é um assunto que rende bastante, né? As pessoas também têm muita curiosidade. Malu, E é importante a gente levar esse tipo de informação. deixar o contato do Dr. Ralph também aí, porque eu acho que vai chover de pergunta aqui para ele. Muito bem, Como viu? é que a gente encontra quem está passando por uma situação dessa ou conhece alguém que está passando? Como é que faz para ter o contato do Dr. Exato. Ralph? Pelo Instagram, né, o @Ralph_Webster. Então, Pedro vai colocar depois aqui coloca, escritinho. né? Porque é mais complicado de escrever meu nome. Mas, independente de ser eu pessoalmente, você tem que procurar ajuda imediato. Se tem o médico do postinho, vai no médico do postinho conversar sobre isso, que ele encaminha, sabe? Só não deixa de pedir ajuda. Você pode pedir ajuda pelo CVV, né? Você pode pedir ajuda nos hospitais, de uma forma geral, nos pronto atendimentos. Não precisa ir numa urgência psiquiátrica, não. Primeiro acesso que você tiver a pedir ajuda, se você estiver nessa situação, começa a pedir ajuda primeiro, né? Perde um pouquinho O essa... importante é dar o pontapé inicial. exato. Buscar ajudar é um ato Exatamente. de coragem, né? As pessoas têm que lembrar que não estão Exatamente. sozinhas. Tem aí muita gente que está disposta. Inclusive o CVV, né, que você comentou, tem voluntários, pessoas ali que estão Sim. para te ouvir, né? Às vezes a gente também só quer Isso. alguém para ouvir. Para ouvir. Exatamente. É importante buscar essa ajuda profissional. Tirar dúvida. Às vezes, mas será se eu vou chegar ali e vai ser o caso? Não importa. Vamos lá, vai conversar, vamos ver primeiro se é o caso ou não. Às vezes, por exemplo, chega às vezes no consultório para mim, eu digo, procura um psicólogo primeiro, não vamos por aqui não, vamos por remédio ainda não. Procura um psicólogo, vamos fazer terapia, né? Porque é isso, né? A gente precisa se cuidar. Terapia sempre é importante, né, doutor Ralph? Eu acho que terapia é muito, muito importante pra gente. Você faz terapia, doutor Ralph? Faço. Ah, muito bem. Eu vou voltar, esse mês eu vou voltar. Eu sou super a favor também. Eu gosto de ser psicoeducada. Isso Doutor mesmo. Anatólio. Você está certo. Eu queria muito agradecer ao doutor Anatólio pela companhia. Eu que agradeço, Malu, mais uma vez. Vamos trazer mais assuntos importantes. Então, se você gosta desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, né? Mande as sugestões, né? Mande sugestões. aí de um tema interessante que você acha que tá bacana para a gente falar, a gente trazer sempre grandes nomes, como o Dr. Ralph aqui, para a gente tirar as dúvidas e se informar um pouquinho mais sobre o assunto. E obrigada por trazer reflexões por um assunto, um debate que é tão importante, né? Que a gente sempre tem que estar falando por aqui. É um prazer demais. É isso, gente. Obrigada e até a próxima.